A denúncia que eu trago para vocês nesse vídeo me coloca em risco de vida, mas não é a primeira vez que eu passo por isso e o que é certo tem que ser feito, o que tem que ser dito será dito. E a verdade é, aqui ela está, em todos os meses, todo santo mês, sai dinheiro do caixa do governo federal diretamente para o bolso de tráfico de drogas. Isso aqui não é exagero. Isso aqui é a verdade. E as estimativas que eu vou demonstrar para vocês, com base em dados, são de quase 3 milhões de reais por dia. 3 milhões de reais por dia saindo de cofre público e entrando no crime organizado. Fique comigo até o final, que eu vou te mostrar como o seu dinheiro suado, pago em imposto, o dinheiro do teu trabalho, serve para movimentar a maior organização criminosa do Brasil, com certeza, mas do mundo, possivelmente, pelo volume que se movimenta em dinheiro. Aliás, dinheiro público que se torna fonte do tráfico. Isso aqui, como eu disse, não é exagero e a gente tem que mostrar com base em dados. Eu tenho que explicar como é que a gente chegou nesse valor de somado mais de R$1 bilhão por ano. E é evidente que ninguém fala disso porque tem medo ou porque é conivente com o crime organizado. Então, primeiro, vamos aos dados, vamos pegar aqui o que a gente está falando. Você já vai ver que tudo vai fazer sentido. Porque estamos falando de famílias em situação de rua. O que isso tem a ver com o crime organizado? Já vai ficar muito claro. Você vai entender por que o centro da tua cidade está sendo tomado por pedintes. Veja só, famílias em situação de rua inscritas no cadastro único. A gente está falando de quase 350 mil pessoas na rua, sem casa, pedindo dinheiro. Desde que o presidente Lula foi eleito, praticamente dobrou a quantia de pessoas em situação de rua. O que provavelmente você não sabe é que a maioria dessas pessoas aqui, a maioria desses quase 350 mil brasileiros, recebem Bolsa Família. Olha aqui. Famílias em situação de rua beneficiárias do programa Bolsa Família. Quantas são? 240 mil pessoas. 240 mil pessoas recebendo. A gente tem até dados mais recentes, podemos subir um pouco mais, vamos até setembro, que a gente vai chegar aqui. Quantas são? A gente está falando de 250 mil, chegou a um ápice de 260 mil pessoas, cada uma delas recebendo R$600. E se você não quer fazer a conta, eu faço a conta para você. A gente está falando de R$600 vezes 260 mil pessoas. R$600 é o mínimo que você recebe de Bolsa Família. Já passou de 150 milhões de reais sendo transferidas da conta do governo federal diretamente para quem está na rua. Acho que você já está entendendo o esquema, né? Mas não se preocupe, porque o que é ruim pode piorar, porque não é só a Bolsa Família que as pessoas que estão na rua recebem, elas recebem também o benefício de prestação continuada. Já deve ter ouvido falar desse. Esse aqui é para ajudar aquelas pessoas que têm deficiência física, que estão numa situação problemática e paga mais do que o Bolsa Família. Se o Bolsa Família é 600 por pessoa, aqui a gente está falando em 1.518, é o salário mínimo. Mas quem está na rua é considerado deficiente porque tem vício, porque está com a dependência química. Aí a gente tem mais 10 mil pessoas, 10.200 para ser mais exato, mais 4.300 idosas, e a gente soma aquele nosso cálculo, a gente chega aqui em 10.200, mais 4.300, vezes R$1.500. Se antes a gente estava falando de 150 milhões de reais, a gente soma mais 20. A gente já está passando da casa aí dos 170 milhões de reais por ano, injetados diretamente nas ruas. Se você soma
Esse valor aqui, a gente está falando de 2 bilhões de reais por ano. É uma empresa enorme que movimenta 2 bilhões de reais por ano. São poucas no Brasil que fazem isso, de dinheiro saindo do cofre público e indo para a rua. Mas até aqui, cadê o tráfico? É só a gente na rua, né? Só tem um pequeno problema, porque isso aqui é chocante e aqui que se fecha todo o cálculo. Uma notícia recente, porque quantas pessoas estão em situação de rua e usam drogas? Quantos são que estão na rua e que usam droga? A gente acabou de ver que para fins do BPC, do benefício de prestação continuada, se você for dependente químico, você recebe. Então só ali a gente está falando de quase 20 milhões de reais necessariamente vinculados a pessoas que consomem principalmente o crack. E olha essa notícia aqui, ó. Censo do Rio de Janeiro. Censo do Rio de Janeiro falando em 86% da população em situação de rua sendo usuários de droga. Isso aqui é estatística. Se a gente for muito conservador, porque tem outras pesquisas, é claro, que colocam valores menores. Em Maringá, por exemplo, eu vi no Paraná aqui 60% da população consumindo droga. 60% das pessoas estão na rua consumindo drogas. Então, se a gente trabalhar com um valor super conservador de 50%, só metade, é um horror falar isso, mas só metade de quem está na rua usando droga e recebendo o auxílio do governo, isso quer dizer que daqui, ao invés de 2 bi, a gente está falando em 1 bilhão de reais saindo do governo federal, do teu imposto, para se transformar o quê? Para se transformar bolsa crack, transferência de renda de quem trabalha, paga imposto para financiar o crime organizado. E não é por acaso. Nada disso aqui é por acaso. Veja os números de volta. Veja o quanto cresceu o número de pessoas, primeiro, no cadastro único, que estão em situação de rua. Olha só o quanto cresceu isso daqui. É inacreditável, são quase 200 mil pessoas em 2 anos. Olha isso daqui. Olha quanta gente está recebendo Bolsa Família. Isso daqui tem gente ganhando muito dinheiro em cima. Isso daqui explica porque tem tanta gente na rua. E digo mais, porque não para aí. Não para. A gente precisa também, ou melhor, quem está no governo precisa se manter no governo. E aí você começa a entender por que tem tanta amizade, por que tem tanto vínculo do crime organizado com a esquerda. Você começa a entender mais uma notícia que eu vou mostrar para vocês, a última, prometo. Você começa a entender isso daqui, ó. Morte de ex-assessor do PT em confronto com a PM gera repercussão. Esse aqui é um deputado estadual, aqui do Paraná, e ele contratou um cara com salário de mais de 11 mil reais por mês, que acabou agora, recentemente, morto num confronto com a polícia militar. É um ex-assessor aqui. Por quê? Por que tem crime organizado misturado com político? Porque alguém tem que pagar a conta também da campanha eleitoral. Alguém tem que se preocupar em manter o sistema funcionando, para manter a Bolsa Família crescendo. Inclusive, se vocês procurarem na internet, falei que eu não ia mostrar a notícia, eu não vou mostrar essa, mas é verdade. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que os critérios para pessoas com dependência química estão sendo ampliados para, além de tudo, ter prioridade para receber Bolsa Família. Novamente, o que isso quer dizer? É transferência de renda do seu dinheiro, de quem paga imposto, para o bolso do traficante. O intermediário nessa história toda são essas pessoas que estão em situação de rua, e a gente começa a entender porque tem cada vez mais. Isso tudo, estou falando em 1 bilhão de reais por ano, se a gente é conservador. Se a gente usa a estatística ali do Rio de Janeiro, que mais de 80% das pessoas que estão em situação de rua usam do dinheiro para consumir drogas, a gente passa aí do bilhão de reais, mais do que isso, aliás, porque eu, como vereador de Curitiba, sofro muito com essa pauta, porque a gente quer resolver esse problema e a gente escuta histórias terríveis. A gente escuta que está chegando ao cúmulo
do traficante ficar com o cartão do Bolsa Família, do BPC, do que for, do cidadão usuário, para garantir dívida, esperando sair o dia do pagamento do usuário, para daí já colher o valor, matar a dívida e novamente permitir que o usuário se endivide. Ou seja, nessas situações, o caminho é direto do bolso do governo federal, do ex-presidiário, do presidente Lula, diretamente para o bolso do traficante. E é por isso que a gente precisa da tua ajuda. Inscreva-se aqui no canal para continuar a receber notícias sobre o nosso país. Curta esse vídeo, compartilhe ele e, além de tudo, acesse o nosso pedido de impeachment de Alexandre de Moraes em dossiermorais.com.br. Continue acompanhando o nosso trabalho, que tem muita coisa para fazer pelo Brasil.